Hariom, minha gente! E o mês de julho, com o nosso podcast, tá de cara nova, de roupagem nova, de tonalidades novas. Né? Eu tô gostando muito do trabalho, espero que vocês estejam gostando também. Essa é a nossa segunda temporada. É óbvio que a gente precisava mudar algumas coisas, tivemos alguns feedbacks maravilhosos e não pense que feedback maravilhoso quer dizer que eram elogios ou coisas parecidas, tá? O que a gente fala aqui, a gente vive, e é por isso que nós estamos aqui de volta em mais uma temporada para prestar serviço, para servir e servir com conhecimento, né? Aquilo que a gente pode transformar em sabedoria. Então vamos lá. O tema de hoje é perdão, aceitação, tempos difíceis, dor, informação e formação. Tá? Hoje a caminhada é sobre ancoragem. Tá? Então, trazer um pouco de consciência, presença. E, em outras palavras, colocar os pensamentos mais efêmeros, aqueles que flutuam mais alto dentro da nossa mente, num porto seguro, nos ajuda, principalmente nos momentos de conflito e de confusão mental. Eu aprendi isso com a vida, porque me ensinaram, e eu quero passar isso para vocês aqui hoje. Vamos lá caminhar comigo? Não confunda perdão com aceitar o que aconteceu como sendo justo. Foi injusto, foi covarde, foi destrutivo, mas chega. Perdoar não significa concordar com nada, absolutamente nada com o que fizeram de você, com seu corpo, sua mente ou até mesmo com seu espírito. Perdoar significa dizer que já basta o que aconteceu. Daqui para frente, se afastar dessas pessoas e circunstâncias vai fazer com que você ressurja como uma fênix, das quais todos nós possuímos dentro de nós, a capacidade de ressurgir. Porque do mesmo jeito que biologicamente o nosso corpo muda a uma sequência de semanas ou meses, todas as células são outras, aquele corpo abusado nem é o mesmo. E agora a gente vai tirar até as marcas emocionais. Isso não quer dizer que a gente vai esquecer, muito menos invalidar a dor que sentimos. Mas não vamos mais ser definidos por nada disso. Porque existe uma outra vida que vem para além dessa, que até hoje possa ter sido uma vida de abuso. O escapista do mundo não pode alcançar a religião, a conexão divina, o religare. A verdadeira religião e espiritualidade precisa ser descoberta no aqui e no agora. Você não estará agindo corretamente se renunciar ao mundo. O mundo não é seu para renunciar ou desistir dele. Você não tem esse direito de desistir e renunciar àquilo que não pertence a você. O que você pode sim renunciar ou deixar ir é aquilo que pertence a você. E o que pertence a você, seus apegos, suas crenças limitantes. Isso sim você renuncia. Primeiro você vai parecer um idiota para todo mundo, enquanto você tenta compreender o que você precisa fazer. Daí todos os outros se parecem idiotas por terem duvidado de você. Tem gente que acha que está buscando amor, mas na verdade está buscando validação. Quer ser aceita, escolhida, reconhecida, porque acredita que isso confirma o próprio valor. E aí entra em relações instáveis com pessoas indisponíveis que fazem jogos emocionais. Quanto mais difícil conquistar o outro, maior ela acredita que é o seu próprio valor. Mas o que está por trás disso é medo de ser abandonada. Na prática, essa pessoa ainda é aquela criança que precisou se adaptar, agradar, ser boa para receber afeto. Hoje, sem perceber, confunde amor com ativação do sistema de sobrevivência. Acha que está apaixonada quando na verdade está ansiosa. Acha que está envolvida quando está angustiada.
Mas amor de verdade não é isso. Amor bom é calmo, é seguro, é nutridor. Só que quem aprendeu a amar em meio à insegurança vai ter dificuldade de reconhecer esse tipo de amor, porque dentro dela, amor é gangorra emocional, é uma montanha-russa invertida. Ter consciência disso é o primeiro passo para sair do automático, para escolher de outro lugar, para deixar de correr atrás de migalhas e começar a viver vínculos que nutrem, não vínculos que se esgotam. É parar e escolher tratar as suas feridas de infância. O amor é como um flato, um pum. Se você tem que forçar, então provavelmente é merda, é fezes, tá? Então, reflita sobre isso. Agora imagine que você está conversando com o Criador do Universo antes de você nascer e você está escolhendo uma pessoa para você se tornar. Aí você escolhe assim, ser a pessoa mais corajosa. Então, o Criador vai te dar monstros para te aterrorizar, para que você supere eles. Eu quero ser paciente. Então, o Criador vai fazer você trabalhar duro e mais longamente para que você aprenda a esperar. Eu quero ser sábio. E o Criador responde, então, irei lhe prover falhas para que elas esmaguem seu espírito, para que você aprenda o valor do julgamento. E aí você diz, parece uma vida dura, você pode me dar uma vida boa? E o Criador lhe responde, assim como medimos a qualidade de um ferreiro pela força do aço que ele trabalha, eu meço você pelo que você se torna no final, e não pelo fogo ou martelo que levou a produzir quem você se tornou. Uma boa vida não é uma vida fácil. Uma boa vida é uma vida que o faz se tornar uma pessoa boa. E essa, meu filho, é uma vida dura. Às vezes as pessoas falam como tempos difíceis engendram você. Mas eu sou meio cético, não tenho tanta certeza disso. Talvez nem toda dificuldade tenha essa finalidade. Só que desta ideia, uma coisa eu tenho certeza. Os momentos difíceis revelam quem você verdadeiramente é. Eu creio que muitas, não são poucas pessoas, possuem aquela personalidade selvagem em si. E eles ainda não tiveram um ambiente que proporcionasse que essa personalidade saltasse. Aí eles decidem se dar uma evidência que está lá e forçam a barra para ver o que já está lá. Não é a mesma coisa que se você se entregar a um caminho e que todo caminho tem dificuldade nele. Basta caminhar por tempo suficiente. O que eu sei é que outros caminhos que eu trilhei me prepararam para trilhar caminhos mais difíceis. Os primeiros me ensinaram que eu era mais poderoso do que eu pensava. E hoje eu nem quero saber meu limite. Eu sei que basta continuar que eu consigo. Eu posso me comprometer com isso, que eu sei que eu vou até o final. Então, não é sobre você estar sempre se colocando numa situação. Você tem que primeiro ver se você está pronto para enfrentar aquela situação. Muitas vezes você dá um passo inicial, testar como é que está a sua aptidão, suas capacidades, suas habilidades, como é que está a maturidade das suas habilidades. Às vezes elas estão adormecidas, às vezes você não treina jiu-jitsu há muito tempo, às vezes você não faz uma prática de yoga há muito tempo. O que acontece? Você precisa ir lá e fazer uma, mas você não vai fazer, você não vai chegar lá e treinar com uma pessoa mais forte do que você, ou menos habilidosa e tudo mais. Você vai pegar uma pessoa mais técnica que vai perceber seu ritmo e vai fazer aquela dança, né? O professor de yoga que vai conduzir você olha, vai nessa turma, porque essa turma aqui é mais leve e tudo mais, até para sua prática, né? E na hora do adversário, né? Que às vezes é uma pista, às vezes é o mar,
às vezes é um componente desse da natureza. É importante você testar, mas você não vai testar no mar aberto, né? Você vai em águas confinadas. É isso que eu quero dizer para você, tá bom? E eu garanto que isso vai fazer com que você chegue ao fim daquela prática e não você se arriscar por aí e correr o risco de morrer na praia, tá bom? Então, a dor por si só não forma homens. Isoladamente, dor é apenas dor. Mas quando você junta dor com aprendizado, você encontra o único caminho real para o progresso. É aí que a dor deixa de ser apenas um sofrimento ou uma punição e se torna uma ferramenta. Todo homem que você admira passou por uma situação que teria quebrado outro homem mais fraco. A diferença é que ele não quebrou. Ele não ficou ali parado se lamentando e também não ficou ali parado aguentando a dor sem fazer nada. Ele aguentou e seguiu em frente porque ele entendeu que aquele sofrimento sem reflexão torna ele um animal ferido. Mas o sofrimento com consciência te transforma numa força da natureza. Por exemplo, quando você vai na academia treinar pesado, o que você está fazendo ali é induzindo microlesões controladas nas suas fibras musculares. Basicamente isso. Principalmente nas fibras mais frágeis ou menos adaptadas àquele nível de esforço. Esse estresse mecânico e metabólico sinaliza para o seu corpo que aquele grupo muscular precisa ser reconstruído mais forte para suportar cargas futuras. Essa inflamação controlada, ela pode causar dor muscular, mas também é ela que ativa os processos anabólicos, recrutando células satélites. Essas células troncomusculares vão se fundir às fibras existentes e vão promover hipertrofia. Em alguns casos, vão promover também o aumento do número de núcleos nas fibras musculares. Isso vai potencializar sua capacidade de síntese proteica, ou seja, para simplificar essa analogia, é a soma de dano, inflamação e adaptação que constrói um músculo forte. É o treino pesado seguido de recuperação adequada que te fortalece. Da mesma forma, é a soma de dor, reflexão e aprendizado que constrói uma vida mais próspera. É a perda que te mostra o que realmente importa. É o fracasso que te esmaga, que abre espaço dentro de você para a sua evolução. A mesma vergonha que causa sofrimento, ela rompe as fibras mais frágeis do seu caráter para que você se torne mais forte, mais disciplinado e mais focado no seu propósito. Você quer crescer? Você quer se destacar? Você quer ser mais forte, sólido, inquebrável? Então pare de fugir e de se esconder atrás de desculpas, pirraças ou vitimização. Comece a meditar com honestidade e aprenda o que a dor está tentando te ensinar. Nenhum homem jamais chegou no topo de uma montanha por acaso. Você não vai ter uma vida melhor por acaso. Você vai se tornar melhor porque você comeu o pão que o diabo amassou, conseguiu absorver o aprendizado que havia ali e usou esse aprendizado para alcançar resultados que aquela versão antiga sua jamais imaginou que seriam possíveis. Se tem algo doendo pra caramba aí na sua mente, no seu corpo, na sua questão metafísica, pensa comigo um pouquinho. Pensa o seguinte, você não chegou no fim, você está sendo apresentado a oportunidade de recomeços. Então recomece. E se você precisa de um impulso extra para enfrentar isso que está te travando, para superar o que está te travando, segue aqui o canal. Fé Axé Acarajé, Spotify, segue lá o Instagram, que eu vou estar compartilhando conteúdos para que você consiga superar limites, hábitos, vícios e baixa estima. Me disseram uma vez, e eu quero compartilhar isso com vocês, tem duas formas de ser rico. Uma é ter muito e a outra é precisar de pouco. A segunda é muito mais fácil. Os antigos têm um dizer muito legal. Tudo que o dinheiro compra é barato e tudo que o dinheiro não compra é o que tem valor na vida. O dinheiro compra remédio, mas não compra saúde. Dinheiro compra comida, mas não compra apetite. Dinheiro paga uma festa, mas não compra amigo. E gostar de coisas simples e fáceis é um pouco de filosofia, sim. Concorda? Mas a verdade é
que a parte mais importante de você ter bons investimentos na sua vida, sejam eles materiais ou espirituais, né? Mas no material, tá? Eu vou dizer a vocês que é você ter uma boa reserva que vai lhe assegurar uma independência. Independência de você dizer assim, eu não preciso ir naquele lugar e escutar aquela proposta que vão me fazer, porque eu já sei que é algo que não vai me agradar. E aí você ter um dinheiro para você evitar ter que ir para uma reunião como essa desagradável. É você saber que se você vai precisar, você tem um recurso, que você vai ser recompensado por estar deixando de aproveitar algo que você sabe que não lhe convém, para você aguardar algo mais na frente, que você sabe que precisa esperar, porque aquele não é o momento, que você tem que definir. Você está agora no tempo de Deus, no tempo do preparo, mas você tem uma reserva financeira para isso. Ah, Bernardo, mas precisa de uma reserva espiritual? Para esperar o tempo de Deus, você vai precisar aumentar e investir na sua fé, na sua questão espiritual. Na verdade, o próprio tempo de Deus, ele é o momento para você ver se a sua fé está em dia. Porque a fé é ter a certeza de que vai acontecer na hora que tem que acontecer. Mas enquanto isso, você se prepara para aquilo acontecer. Para no momento que aquilo acontecer, você está preparado materialmente, espiritualmente e de todas as maneiras possíveis, tá? Você já teve aquela sensação de parar e se perguntar: o que está acontecendo comigo? E é aí que a arte de viver não é mais um luxo. Na verdade, nesse momento, a arte de viver se torna um sustento diante dos seus olhos. E nós precisamos dessa arte. É algo que me preocupa muitas das vezes, sempre que alguém me fala em criatividade, porque ela pode causar esse tipo de sensação, que a vida é legal. Você começa a sentir aquele moinho na alma, uma sensação agradável. Só que isso é mais poderoso. E se você ainda não mergulhou o suficiente em si para entender que a arte de viver é vital, num nível assim de extraordinariedade, é a maneira como nos curamos, é transformar a vida em arte. Tornar tudo poesia, uma tela a ser pintada, uma pedra de mármore que vamos esculpindo. Quantas folhas de papel, telas ou pedras de mármore bruto são necessárias até você entender a poesia da sua vida, a imagem que mais te representa ou escultura que mais te simboliza? Essa é a maneira como nos curamos, cantando a nossa música, contando a nossa história e convidando você a dizer: ei, me escute e eu irei escutar você. É o começo de um diálogo, de um testemunho à nossa humanidade em comum. E quando você faz isso, essa cura acontece. Vai por mim. Informação não é igual a formação. Uma coisa é você chegar ao seu médico e comentar sobre os seus exames que estão alterados. E aí, por ironia, ele te pergunta: o que você recomenda nesses casos? Na verdade, o médico não está se diminuindo diante da pessoa que ele está na frente, mas é porque as pessoas já chegam com tanta informação, com tanto que leram, com tanto que isso, que aquilo, sem praticar, apenas porque meia hora antes da consulta, na sala de espera, eles estavam olhando no celular e o Dr. Google estava lá dizendo um bocado de coisa para todo mundo. Cara, o que eu vivo depois de ter estudado tanto a medicina integrativa, tá certo? É algo assim, é bom.
foi bom eu ter passado por isso, porque eu assumi a responsabilidade também de todas essas partes. Se eu também tenho informação, se eu já sei que a informação que o médico está me passando, que o nutricionista está me passando, que o fisioterapeuta está me passando, que o psicólogo está me passando, elas são verdadeiras, porque eu já li livros a respeito disso, livros de confiança, é claro, tá? Não é um conhecimento que eu peguei por aí. Aquilo valida a própria conversa e o diálogo que vocês têm. Eu tive a honra de receber essa pergunta, mas porque o médico estava testando para ver se eu tinha já a consciência, para ele não precisar nem me dar aquele sermão. Tá? É bom isso, porque é muito ruim quando uma categoria de teólogos, professores, doutores se acham os únicos detentores do saber, mas é preciso humildade para saber que a pessoa que está ali na sua frente, ela está envolvida, né? Não é uma primeira consulta, eu estou dizendo, mas depois de algumas consultas, o médico sentir que você tem autorresponsabilidade porque você estudou a seu respeito, colocou o básico em prática, sabe o que do básico funciona para você na sua rotina, na sua vida, tá certo? E o fato de eu ter também apresentado a ele a humildade, né, de mostrar para ele que eu gosto de praticar a saúde integrativa, e que isso não me torna um médico de saúde integrativa. O fato de eu ter estudado durante 7 anos saúde integrativa não me faz um médico de saúde integrativa. Me faz alguém que estudou 7 anos de saúde integrativa. Um exemplo disso é a nossa pianista, Magdalena Tagliaferro, a Magda Tagliaferro. Cara, ela, desde pequena, estudou com o pai, estudou com o professor de violoncelo, estudou música com fulano, com ciclano. Ela só vai adquirindo conhecimento daquele entorno, mas de pessoas que tiveram fontes seguras para passar para ela, tá certo? Pessoas que estudaram com pessoas importantes, músicos, né? Eles estudaram nas universidades, eles estudaram o clássico e podiam passar para ela. Eles só não estava numa sala de aula, ela não ia receber um certificado, tá certo? Ou um certificado, né, que não valida politicamente, socialmente, dentro de uma civilização moderna, mas aquilo valida você porque você experienciou aquilo e aquela pessoa está dizendo, cara, eu te reconheço, porque você se empenhou e você cumpriu comigo até onde eu posso te ensinar ou coisa parecida sobre esse assunto, tá certo? Então, é muito importante que alguém faça 7 anos de saúde integrativa para ouvir bons conselhos de médicos, nutricionistas, fisioterapeutas e educadores físicos. Em que sentido você fala isso, Bernardo? Porque assim como é bom ser alfabetizado, apesar de não me tornar escritor e de não me fazer escrever poesia e de não me tornar um poeta, mas me torna alguém que sabe organizar minhas ideias em formas de parágrafos, de versos, de muitas outras coisas. Talvez ser escritor não é o meu objetivo, mas você ter clareza no que você lê, naquilo que você faz, mais clareza, tá? Porque acho que não tem limite para clareza nesse caso, tá? O conhecimento ele é ilimitado, no momento que você chega num ponto você já tem que saber mais, mas com o básico, o diálogo, a conversa que eu tenho com o médico hoje, com o meu nutricionista, com meus fisioterapeutas, com meus educadores físicos, ela está em outro nível. Ele não chega para mim para me dizer o que eu tenho que fazer. Porque quando eu questiono, eu também estou embasado em experiências que eu vivi. Olha, isso não dá certo para mim, esse alimento não dá certo para mim para emagrecimento. Se o objetivo da gente é emagrecer, vai dar isso. Aí eu vou lá e experimento com aval dele e tudo mais. Só que aquele alimento que eu coloquei
ele vai faltar um nutriente, mas a gente vai descobrir isso no caminho. E aí no momento que a gente vê, a gente precisa porcionar isso de volta. E aí a gente devolve aquilo, mas numa quantidade moderada, já que a gente tá recebendo o benefício da redução do peso, da massa magra, da massa gorda corporal. Né? Não é nem peso, porque até quando eu estou fazendo as atividades, a troca é muito rápida, né? E eu acabo fazendo um ganho de massa muscular e o peso do músculo é mais denso do que o da própria gordura. Mas, enfim, então, o que eu recomendo, e recomendo para mim, é que eu preciso ter humildade, né, do que o procedimento lento de sedimentação desse conhecimento, né, e isso leva anos, uma vida, em qualquer campo que você queira desenvolver na sua vida. Mas agora o conhecimento está acessível. Então aproveita, tá? Porque foi acessível para mim, tá certo? Eu passo para vocês aqui uma boa parte do que eu aprendo, né? Não sei se é tudo, porque inclusive, né, são 6 bilhões de pessoas, a gente pode se preocupar com todo mundo ao mesmo tempo, né? Mas eu queria terminar esse podcast com um texto que vai trazer um pouco, né, do que a fé significa para mim. E espero que ajude você a ressignificar a sua fé, caso você esteja em dúvida. Porque fé é a certeza do que se espera, é convicção daquilo que ainda não se vê. É preciso crer para ver, como está na Bíblia, em Hebreus 11, e não o contrário. A maioria das pessoas pensam que quando a nossa fé não está firmemente fundamentada, é porque a gente precisa ver para crer, e fé funciona ao contrário. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. É a prova das coisas que não se veem. Porque por ela os antigos alcançaram bom testemunho. Pela fé entendemos que os mundos foram criados pela palavra de Deus, de modo que o visível não foi feito daquilo que se vê. Como referência, Hebreus 11, de 1 ao 3. Eu agradeço sua presença. Espero que eu tenha ajudado com o tópico, né, do nosso podcast hoje. E eu acho que eu cumpri, né? Eu acho que eu falei das coisinhas todas que estão lá em cima. E eu vou me despedindo de vocês. Harion, até o próximo podcast.